Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Ninguém para este vento passando, ninguém vê, ele sopra onde quer. Força igual tem o Espírito quando faz a Igreja de Cristo nascer. Vamos cantar? Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Que alegria, meus irmãos e minhas irmãs, nos reunirmos nesta tarde para a celebração da Eucaristia aqui na casa da Mãe Nossa Senhora de Fátima. Que bom que estamos juntos, o grupo Nossa Senhora da Conceição do Brasil, de vários locais e estados e municípios. É uma alegria realmente muito grande nesta tarde louvar a Deus pelo dom da nossa vida, louvar a Deus pelo dom de Nossa Senhora de Fátima, da vida da Mãe de Deus, que ela ofereceu a sua vida para que a salvação chegasse até nós. Dela nasceu seu Filho Jesus. Então, no início desta celebração, vamos pedir ao Deus da vida, ao Filho de Nossa Senhora, que Ele perdoe os nossos pecados para melhor celebrarmos estes santos mistérios. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Permiti, Senhor, que por intercessão do mártir São Bonifácio possamos manter sem desfalecimento e proclamar na vossa vida a fé que ele ensinou com a palavra e confirmou com o sangue do martírio. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Agora vamos participar da liturgia da palavra. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, para anunciar a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu filho caríssimo. A graça, a misericórdia e a paz, da parte de Deus Pai
e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com pura consciência, a exemplo dos meus antepassados, quando, noite e dia, sem cessar, me recordo de ti nas minhas orações. Por isso, te exorto a que reanimes o dom de Deus, que recebeste pela imposição das minhas mãos. Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de caridade e moderação. Não te envergonhes de dar testemunho de nosso Senhor, nem te envergonhes de mim. Sou prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, confiando no poder de Deus. Ele salvou-nos e chamou-nos à santidade, não em virtude das nossas obras, mas do seu próprio desígnio e da sua graça. Esta graça que nos foi dada em Cristo Jesus, desde toda a eternidade, manifestou-se agora pelo aparecimento de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu a morte e fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, do qual eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre. É por esse motivo que eu suporto os sofrimentos, mas não me envergonho, porque sei em quem pus a minha confiança e estou certo de que Deus tem poder para guardar a missão que me foi confiada até ao último dia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Para vós, Senhor, levanto os meus olhos. Para vós, Senhor, levanto os meus olhos. Levanto os meus olhos para vós que habitais no céu. Como os olhos do servo se fixam nas mãos do seu Senhor. Para vós, Senhor, levanto os meus olhos. Como os olhos da serva se fixam nas mãos de sua senhora, assim os nossos olhos se voltam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Para vós, Senhor, levanto os meus olhos. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, foram ter com Jesus alguns saduceus que afirmam não haver ressurreição e perguntaram-lhe: Mestre,
Moisés deixou-nos escrito: se morrer a alguém um irmão que deixe esposa sem filhos, esse homem deve casar-se com a viúva, para dar descendência ao seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou com a viúva e também morreu sem deixar nenhuma descendência. O mesmo sucedeu ao terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando voltarem à vida, de qual deles será a esposa? Porque todos os 7 se casaram com ela. Disse-lhe Jesus: não andareis vós enganados, ignorando as Escrituras e o poder de Deus? Na verdade, quando ressuscitarem dos mortos, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, no episódio da sarça ardente, como Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é o Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos. Vós andais muito enganados. Palavra da salvação. Podeis sentar um pouco, meus irmãos e minhas irmãs. Nós estamos celebrando esse tempo comum na igreja. Hoje o Santo Evangelho é o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo de 18 ao 27. E Jesus, então, como nós vimos no Santo Evangelho, ele aparece dialogando com os grupos, que podemos chamar assim. Estes grupos são membros do grande conselho da nação judaica da época. O nome do conselho que governava a nação judaica da época, que tinha o poder político, tinha o poder religioso nas mãos, era o grande sinédrio. Então Jesus aparece nesses últimos dias dialogando com estes grupos que participavam deste grande conselho. E hoje o diálogo de Jesus, como vimos, é com os saduceus. Marcos nos relata isto, então, neste capítulo 12. Então, é um diálogo com Jesus, mas, ao mesmo tempo, um confronto. Nós sabemos que os mestres da lei, os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, sempre eles entravam assim em embate com Jesus, querendo pegar Jesus em alguma trama. Então, eles eram a elite sacerdotal da época. Eles tinham o controle, então, direto do templo. Praticamente, eles não aceitavam a tradição oral. Eles também não aceitavam, como vimos aqui no Evangelho, a ressurreição. Eles não acreditavam em anjos. Eles também não acreditavam na imortalidade. Para eles, estes saduceus, depois que a gente morresse, então todos íamos para o chamado Sheol. O Sheol é a região comum dos mortos. E eles fazem, na verdade, uma pergunta até folclórica para Jesus, em relação àquela mulher que tinha se casado e se ela seria mulher de quem, porque eles citam, inclusive, uma lei do Antigo Testamento, como traz o texto bíblico do Levirato, chamado a lei do cunhado, que aparece em Deuteronômio 25, 5 até o versículo 10, e Êxodo 3 até o versículo 6. Então, esta lei. E Jesus, então, explica para eles como é a ressurreição. O texto vai dizer justamente que a ressurreição, baseada no livro do Êxodo, quando Deus disse:
eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, eu sou o Deus dos vivos. Quando alguém morrer e ressuscitar, ninguém mais vai ter relações iguais aqui na terra nós temos. Seremos como anjos, vai dizer o próprio Deus no Antigo Testamento, anjos no céu. Então Jesus explica a ressurreição, né? Quanto à ressurreição dos mortos, ele vai até perguntar: não lestes no livro de Moisés? Justamente este capítulo do Êxodo. E esse dado da ressurreição, meus irmãos e minhas irmãs, já é um dado que aparece em alguns livros do Antigo Testamento, por exemplo, Daniel, 3º Isaías, Salmos, Jó, 2º Macabeus e também no livro da sabedoria. No livro do 2º Macabeus e Daniel, traz mais definido, então, para nós o tema da ressurreição, que já começa a se desenvolver. Então, Jesus é quem? Jesus é aquele que é amigo dos grandes pais da fé, né? Amigo dos patriarcas, já conhece, né? Conhece a história do Antigo Testamento, ele que é o Filho de Deus, é o próprio Deus. Então, ele vive essa dimensão que realmente tem essa ligação terrena, mas também a ligação divina, a ligação do céu. Ele conhece muito bem Jesus, que veio do céu para a terra sem deixar o céu, e ao mesmo tempo, quando morre, ressuscita e sobe ao céu. Ele vai para o céu sem deixar a terra, sempre está numa relação conosco. Ele mesmo vai dizer no seu evangelho: eu vou preparar um lugar para vós, e quando eu ir preparar um lugar, eu voltarei e vos levarei comigo. Então ele sabe para onde nós vamos depois da nossa morte. Jesus então prega a ressurreição, e os saduceus não acreditam na ressurreição e até estão assim à espreita para pegar Jesus em alguma coisa que ele fale que seja contra a lei que eles viviam naquele tempo ou acreditavam e até pregavam. Então Jesus sempre ele vai nos ajudar neste combate ao mundanismo. Principalmente naquele tempo, ele está combatendo o mundanismo israelita, que não acreditava na ressurreição. E também nós vimos, né? Ele está combatendo a coisificação da mulher. Parece ali realmente uma tendência à coisificação da mulher, e Jesus, ele combate essa coisificação da mulher. O mundo que era machista, Jesus tenta fazer com que esse mundo entenda o valor das mulheres já no seu tempo. E Jesus então faz uma conclusão, inclusive irônica, né? Essa conclusão irônica, quando ele diz: não lestes no livro de Moisés, no episódio da sarça ardente, como Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Vós andais muito enganados, vai dizer Jesus para os saduceus. Então, eles não conhecem as Escrituras, é isso que Jesus está dizendo. Não conhecem o poder de Deus, que é o Deus dos vivos, não dos mortos. Professemos então a nossa fé nesse Deus dos vivos, que é o Deus nosso, que nos conduzirá à vida eterna no final da nossa história humana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora apresentar as nossas preces. Peçamos a Jesus Cristo ressuscitado pelo Pai, que abra o nosso coração às riquezas do seu mistério e confirme a nossa fé na ressurreição, dizendo: Senhor Jesus, iluminai os nossos corações. Senhor Jesus, iluminai os nossos corações. Para que os batizados tenham a capacidade de falar aos que os interrogam sobre a vida eterna, com as próprias palavras de Jesus, oremos. Senhor Jesus, iluminai os nossos corações. Para que os indiferentes, os ateus e os agnósticos que negam Deus ou dele escarnecem com desdém, venham um dia a descobrir o seu engano. Oremos. Senhor Jesus,
iluminai os nossos corações. Para que a palavra de Jesus sobre a ressurreição e sobre aquele que desde o princípio é Deus dos vivos, seja sempre o alicerce firme da fé da Igreja. Oremos. Senhor Jesus, Iluminai os nossos corações. Para que os pregadores do Evangelho da Verdade não se envergonhem de dar testemunho de Jesus e falem aos homens da imortalidade que os espera, oremos. Senhor Jesus, iluminai os nossos corações. Para que esta Assembleia Cristã tome consciência da fé da esperança cristã que recebeu na ressurreição da carne e na vida eterna, oremos. Senhor Jesus, iluminai os nossos corações. Senhor Jesus Cristo, confirmai a nossa fé na ressurreição dos mortos e na vida eterna que professamos, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos agora apresentar o pão e o vinho, a vida deste grupo, ao altar do Senhor. Benditos sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que ofertamos em vosso altar, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que ofertamos em vosso altar, fruto da videira do trabalho humano que agora vos apresentamos e que para nós vai se tornar o cálice da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humildes, sejamos acolhidos por vós, e seja nosso sacrifício de tal modo oferecidos, que vos agrade, Senhor nosso Deus. Lavai-me, Senhor, dos meus pecados e purificai a minha vida. E oremos, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, com a vossa bênção estes dons e acendei em nós o fogo do vosso amor, que fortaleceu São Bonifácio para vencer os tormentos do martírio. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte. Vós sois glorificado no louvor dos vossos santos, e tudo o que veneramos no seu glorioso martírio é obra do vosso poder admirável. De vós procede o ardor da sua fé, a firmeza da sua perseverança
e o triunfo do seu combate, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele todas as criaturas no céu e na terra vos adoram cantando um cântico novo. E também nós, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Por Jesus Cristo, vosso amado Filho, Ele é a vossa palavra, por quem tudo criastes, enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos todos os santos, nós estamos celebrando este momento de ação de graças. E nós queremos agora, Senhor, pedir que por vós seja santificado estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice de novo e vos deu graças, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. E proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos
que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco e o Bispo José, e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Bonifácio, bispo e mártir, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores, por Cristo vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Meus irmãos e minhas irmãs, obedientes à palavra do Salvador, formados por seu divino ensinamento, rezemos com amor e confiança. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai-nos ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da nossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna.
fica aqui. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar. E o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu, pra mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Quem perder a vida por minha causa, diz o Senhor, há de encontrá-la para sempre. Oremos. A comunhão nos santos mistérios nos dê, Senhor, a fortaleza de alma que tornou o vosso mártir São Bonifácio, fiel no vosso serviço e vitorioso no martírio. Por Cristo nosso Senhor. Agora a bênção dos objetos religiosos. Quem tem os objetos? Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benigamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. E a bênção do Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bênção final. O Senhor esteja convosco. A nossa proteção está no nome do Senhor. E por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, desça sobre cada um de vós, sobre vossas famílias e permaneça para sempre, a bênção do Deus misericordioso, Ele que é Pai e Filho
e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força. Vamos em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe.